pessoal, vamos dar continuidade à nossa aula sobre relevo, relembrando um pouco o que eu tinha falado na outra aula sobre vulcanismo, né? Um movimento endógeno, um movimento interno da Terra, que modela o relevo que nós temos na superfície, tá bom? A gente já viu que o vulcanismo é uma atividade de erupção do magma, que esse magma está localizado justamente no interior da Terra, né? E quando a gente tem o processo de vulcanismo, esse magma ele vai achar brechas na crosta terrestre até chegar à superfície, tá certo? Esse material magma ele é quente e pastoso e costuma encontrar brechas, né, naquelas zonas que a gente viu entre duas placas tectônicas, três placas tectônicas, geralmente no encontro dessas placas, tá? Onde existe uma fratura, uma falha, e nós tivermos o magma em condições de pressão para poder surgir, aí a gente vai ter o processo de vulcanismo. Dos agentes endógenos de transformação do relevo, o vulcanismo é o que provoca mudanças na superfície de forma mais rápida. Por quê? Bom, o vulcão ele tem uma característica de ser bastante impactante, né? Ao contrário dos abalos sísmicos e do tectonismo, o vulcão ele tem uma modificação muito rápida naquele espaço ao qual ele vai atingir, tá? Ele entra em erupção em uma região e de uma hora para outra aquela região pode ser completamente devastada, tá bom? Isso ocorre porque assim, o magma vai agir sobre os solos, né? Vai atuar de forma bem impactante nessa região. Mas ele também pode atuar de forma lenta, que aí vai ser durante a formação que nós vamos ter do próprio vulcão. Porque o vulcão ele não se forma de uma hora para outra. Ele leva milhares de anos para que se forme, para que se tenha o seu processo de fenda, fratura, rachadura e obtenção do magma, tá bom? Geralmente os solos localizados em regiões vulcânicas ou uma origem que remonta às atividades vulcânicas no passado costumam ser extremamente férteis em virtude da quantidade de minerais que são liberados durante as erupções. Então são locais procurados, né, para a prática da agropecuária. Não seria muito seguro, mas eles são procurados, tá bom? Agentes externos, a gente viu os agentes internos, né, os abalos sísmicos, tectonismo, vimos agora vulcanismo, e agora a gente vai para os agentes externos, também conhecidos como exógenos. Eles são chamados de esculpidores, são responsáveis pela erosão. E o que é erosão, pessoal? É o desgaste. É o desgaste causado pela água da chuva, pela água dos rios, pela ação do vento, tá bom? É o desgaste que a gente vai ter no relevo. Mas, além da erosão, a gente vai ter a sedimentação. Então, primeiro eu tenho o desgaste do relevo, que é a erosão, e esse sedimento que ele vai soltar vai ser depositado no solo. Então, eu vou ter o desgaste e a deposição, a erosão e a sedimentação do solo. Eles são ocasionados pela ação de elementos que se encontram sobre a superfície terrestre. E aí a gente vai ter o vento, a água da chuva e até os próprios seres vivos podem colaborar com esse processo de desgaste, esse processo de erosão, tá bom? O agente externo mais atuante sobre a transformação dos solos é a água, seja de origem pluvial, olha só, pluviométrica, chuvas, seja de origem fluvial, rios e lagos, ou até de origem nival, que é o derretimento do gelo. Aí, nesse caso, a gente vai ter algumas áreas específicas na Terra que tem concentração, né, do gelo. A ação das águas também pode ser dividida em fluvial, marinha e glacial. A água provoca transformação e modelagem dos solos e vai contribuir para a formação dos processos erosivos. Então, dentre os agentes de erosão e de desgaste que nós temos na formação do relevo, a água é o mais importante, tá bom? Aqui a gente tem um esquema desses agentes externos, ó, a chuva, os seres vivos, o gelo, o vento, os rios, mares, oceanos, todos eles são considerados agentes externos, agentes exógenos de transformação do relevo, ok? A erosão pluvial, ela vai ocorrer pela ação das águas da chuva, que contribuem para o processo de lixiviação. Que processo é esse? A lixiviação é a lavagem da camada superficial do solo, né?
Quando a água da chuva vem e arrasta aquela camada superficial do solo, aquela camada mais fina do solo, onde tem um humus, tá? A gente chama desse processo de lixiviação. Forma também alguns caminhos ocasionados pelas forças das enxurradas. Quando mais profundos, esses caminhos podem contribuir para a formação de ravinas. Ravinas são erosões bem mais profundas no solo. E vossorocas, quando a erosão é muito grande e ela atinge o lençol freático. Então, a gente, dentro do processo de erosão no solo, que é ocasionado pela lixiviação, a gente vai ter a formação de pequenos caminhos, tá certo? Se esses caminhos forem de uma profundidade maior, serão ravinas. Mas se for uma profundidade muito extensa que atinja o lençol freático, né, que é aquela região de acúmulo de água abaixo do solo, aí a gente vai chamar de vossoroca, tá bom? E a erosão fluvial acontece pela ação dos cursos d'água sobre a superfície, modelando a paisagem e transportando sedimentos. Podemos dizer que são os próprios rios que constroem os seus cursos, pois ao longo dos anos as correntes de água vão desgastando o solo e formando os seus próprios caminhos, que vão se aprofundando conforme a força dos cursos dos rios vai erodindo o solo. Então, a força da água, né, na ação dos rios em determinado relevo, durante um longo período de tempo, ela vai modelando o caminho do rio, ela vai forçando brechas, aberturas ao longo desse relevo, caracterizada pela ação da água, né, durante um longo tempo nessa superfície, tá bom? A erosão fluvial é causada também quando há a retirada da mata ciliar, que é aquela mata que recobre, ó, que está ao lado dos rios e dos lagos, tá? Provocando danos nas encostas desses rios, porque eles ficam mais frágeis e cedem à pressão das águas. Claro, se você tira a vegetação, você vai deixar o solo indefeso. E esse solo frágil e indefeso, ele vai ceder muito mais rápido à pressão da água e vai haver depósito desse material do solo no rio, deixando o rio, que a gente chama rio assoreado, tá bom? A erosão marinha é aquela provocada pela ação das águas do mar sobre a superfície, provocando o desgaste das formações rochosas litorâneas. Esse processo é lento e gradual, contribuindo para a erosão das costas altas, que a gente chama de abrasão marinha, e pela deposição de sedimentos nas costas mais baixas, tá? Também vai contribuir para a modelagem do relevo litorâneo, e aí a gente vai ter a formação de falésias, restingas, tômbolos e praias. As falésias, por exemplo, vocês podem encontrar aqui no litoral sul da Paraíba, algumas no Rio Grande do Norte. Restinga, a gente encontra aqui um pouco de restinga em Maria Farinha, também aqui próximo em Paulista, tá certo? Isso tudo é consequência do processo de erosão marinha. A erosão glacial é provocada pelo derretimento de geleiras, são localizadas em regiões montanhosas e de elevadas altitudes. Elas vão formar curso d'água que modelam a superfície por onde essa água vai passar, por onde esse degelo vai passar. Outra forma de ação é o congelamento dos solos, né? Eles se rompem com a quebra das geleiras, mas aí a gente vai ter um processo de temperatura muito baixa, né, que consiga manter esse solo congelado por um bom tempo, tá bom? Outro importante agente externo é o vento, né, que atua no relevo também em um processo lento e gradual, esculpindo, dando forma às rochas que vocês vão encontrar ao longo da superfície terrestre. E vai transportando os sedimentos presentes nesse solo em forma de poeira. A ação dos ventos sobre o relevo também é chamada de erosão eólica. Então a gente vê que existem vários tipos de erosão que vão modelar, que vão impactar o relevo, né? A gente tem a erosão pluvial, eólica, né? E esse tipo de processo, esse tipo de ação no relevo, ele acontece ao longo de um certo período, tá? Ao longo de um tempo. E se você levar em consideração, no caso do Brasil, por exemplo, o nosso relevo ele é considerado muito antigo. Por ser um relevo antigo, ele já sofre há bastante tempo com esse processo de erosão. E hoje nós temos um relevo baixo, relativamente baixo. Nós não temos incidência de montanha no Brasil. E por que não tem montanha?
A gente não tem uma área de instabilidade geológica, a gente viu que a placa tectônica mais próxima é a da América do Sul, a placa sul-americana, e ela está bastante distante do nosso continente. Isso ajuda a manter uma certa estabilidade geológica no Brasil, evitando a formação de montanhas, tá bom? Além dos processos erosivos que a gente viu, também vai acontecer o intemperismo. E esse intemperismo é resultante da ação de transformações físicas, químicas e biológicas sobre os solos. Esse processo também é conhecido como meteorização, e é responsável pela desintegração e decomposição dos solos e das rochas. Então, primeiro a gente vai ter uma desintegração das rochas, tá? E dos solos, e depois eles vão se decompor, formando outros tipos de relevo, tá? O intemperismo físico é causado pelas variações climáticas, que podem provocar a desintegração das rochas, algo comum em regiões extremamente secas ou desérticas. Já o intemperismo químico ocorre em função da ação das águas e da umidade sobre a superfície, ocasionando a destruição da base original do solo. Então, a gente viu que tem o físico, tem o químico, também tem o intemperismo biológico, e esses tipos de intemperismo, eles vão agir diretamente na rocha. Primeiro ela vai se desintegrar e depois ela vai se decompor, tá? Se você somar o intemperismo à erosão, a gente vai ter dois grandes agentes modeladores do relevo, tá? Dois grandes agentes exógenos, externos, modelando o relevo. E se esse processo ele acontece continuamente, tá? Ao longo dos séculos, e vai modelando, vai transformando o relevo que a gente encontra hoje em dia. Tá bom, pessoal? Essa era a nossa aula, era isso que eu tinha para finalizar do conteúdo de relevo. Nós ainda vamos ter uma aula específica sobre o relevo brasileiro, como eu havia falado para vocês, porque o relevo brasileiro ele tem algumas classificações, alguns autores classificaram de forma diferente, e é importante que vocês conheçam essas classificações para fazer as provas do vestibular, tá certo? Espero que vocês tenham gostado. Continue aprofundando esse tema sobre relevo. Até a próxima aula, pessoal.